O profeta Isaías, todo mundo sabe, conhece a história, que aonde Isaías pisava os pés, o Senhor usava Isaías tremendamente, o Senhor dava mensagem, o Senhor mandava Isaías falar, e quando Isaías falava, o Senhor cumpria. Naquele tempo, os profetas de Deus, quando chegavam em determinado lugar, o povo já temia, já sabia que Deus ia se manifestar, já sabia que Deus ia falar, já sabia que Deus ia agir ali. Deus pega o profeta Isaías, leva o profeta Isaías, vai até a casa do rei Ezequias, vai até o rei Ezequias, e diz para o rei Ezequias, que ele morrerás e não viverás. A Bíblia diz que o rei Ezequias, ele estava doente, o rei Ezequias, ele estava enfermo, e ali o profeta Isaías, sob a ordem dos céus, sob a ordem de Deus, ele vai até o rei Ezequias, e quando ele chega até o rei Ezequias, eu imagino que o rei Ezequias, quando vê o profeta Isaías, o rei Ezequias já começa a tremer, porque ele sabia que ele tinha falhado, porque ele sabia que ele tinha pecado contra Deus. Louvado seja. Todo mundo conhece que o rei Ezequias era um homem de fé, mas teve um momento que na caminhada ele caiu, ele pecou. E a correção tem que vir para aqueles que pecam, para aqueles que caem. E Deus vai levar alguém para corrigir. E Deus levou o profeta Isaías até o rei Ezequias. A Bíblia diz que o profeta Isaías, quando ele chega, que ele chega para o rei e fala: olha, rei, desta cama tu não sairá, deste leito tu não levantará. Olha, rei, assim diz o Senhor para ti: tu morrerás e não viverás. A Bíblia diz que quando Isaías entrega o recado de Deus, a mensagem de Deus para o rei, o Isaías sai caminhando. Eu imagino ali agora, a Bíblia não revela, a Bíblia não fala o que eu vou falar aqui, mas eu imagino ali agora uma perturbação na mente do rei Ezequias, quando ele sabe que Deus mandou o profeta falar para ele que ele ia morrer, que não tinha mais jeito, que não tinha mais um cenário de vida para ele. E ali o rei Ezequias, imagino eu que ele falou: não tem outro jeito, eu só estou aqui agora aqui me derramar diante de Deus. Diga para esta irmã que está do seu lado: Deus revoga o decreto para alguém. A Bíblia diz que o rei, ele desce ali e ele começa a falar com Deus: olha, Senhor, lembra de mim, lembra que eu andei no teu caminho reto, lembra que eu andei na tua presença, lembra que eu andei fazendo a tua vontade. Ali o rei Ezequias começa a falar com Deus aquilo que ele fazia de bom. Ele começou ali a se derramar, ele começou a abrir o coração para Deus, e ali Deus começa a ficar atento e escutar o que Ezequias estava falando. E no rosto dele começa a descer a lágrima. Aleluia, Deus! E no coração começa a ter arrependimento. Ei, irmão, ei, irmã, se tiver arrependimento, se tiver lágrima, ora, pastor e mandar, Deus revoga assim a sentença para alguém. E o rei Ezequias, ele começa a falar com Deus ali, ele começa a questionar de Deus, falando com o Senhor, que ele vivia um caminho reto com o Senhor, mas ele, naquele momento, ele tinha pecado, que o Senhor desse mais uma chance para ele. E a Bíblia diz: o profeta Isaías está andando, viu? O profeta Isaías está andando. A Bíblia diz que quando o profeta Isaías vai saindo do quarteirão, o Senhor fala com o profeta Isaías: olha, Isaías, para aí. Irmãos, entenda Deus aí. Pega o profeta, leva até o homem que está em pecado, leva até o homem que está em falha, fala que o homem vai morrer, e próprio Deus pega o profeta, volta lá,
ele lá que eu ouvi a oração dele. Não é fácil não, para o profeta não foi fácil ali também não. Deus coloca nós em situação que também para nós olhar é difícil de se entender, mas temos que entender porque é Ele que manda, e quando Ele manda nós temos que obedecer. E aí lá vai Isaías marchando. Quando Isaías chega até o rei, aí agora Deus desce o fax completo. O Senhor fala com Isaías tudo que é para falar com o rei. Olha, rei, assim diz o Senhor, que Ele ouviu a tua oração, e sobre a tua vida Ele acrescentará 15 anos de vida. Glória a Deus. Teve um decreto que o rei, teve um decreto que o Senhor mandou Isaías falar sobre a morte. Agora Deus pega o profeta e manda vir o profeta falar que vai ter vida, que vai ter multiplicação. E se nós for olhar hoje, quantas pessoas hoje Deus leva nós para falar para as pessoas, e as pessoas não querem acreditar que é Deus. Ei, minha irmã e meu irmão, o decreto para o rei era de morte, mas a Bíblia diz que ele chorou. E quando tem lágrima, tem vitória. Algumas pessoas por aí falam que Deus não serve, Deus não revoga decreto, Deus revoga assim. Eu também vou entrar também sobre Moisés. A Bíblia diz que Moisés estava tirando o povo do deserto ali, das mãos de Faraó, marchando sobre a terra.